Irmãos, a nossa mensagem de hoje é primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Abre lá. Nós vamos estudar aqui, irmãos, a caminhada do profeta Elias. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Vão ser 3 domingos. 3 domingos do fortalecimento. Quem quer receber a força de Deus? Capítulo 17. Quem achou, diga amém. Não vai ser hoje que eu vou mostrar para você, vai ser no último domingo, no dia 30. Mas você vai ver que o profeta Elias, ele passou por uma crise. A gente pode dizer que ele teve até uma depressão. Ele estava tão mal que ele estava sozinho lá no deserto. E ele fez uma oração, irmão. Ele estava tão mal que ele orou falando: Deus, tira a minha vida porque eu não sou melhor que os meus pais. Ele estava pedindo para morrer. E ele dormiu. Então um anjo de Deus foi lá, acordou ele e disse: Elias, levanta e come. Quando ele olhou, tinha um pão preparado. Ele comeu e virou para o canto para dormir de novo. O anjo chamou ele de novo e disse: Elias, come, porque o teu caminho é muito longo. E a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias, 40 noites e chegou até o Monte Horebe, que é o monte de Deus. Então, esse pão representa a palavra. Com a força da palavra de Deus você vai chegar longe, amém? Mas eu vou dar um pão mesmo para você, não hoje, eu vou dar no último dia, no dia 30. Eu vou consagrar uma farinha, que eu todos os dias, nesses 21 dias, todas as reuniões nós estamos orando e abençoando. E aí no dia 30 eu vou dar um pão para todo mundo levar para casa. Vai ser um pão bom, assim, um pão de tamanho bom para todo mundo levar, que eu quero que todo mundo chegue de vida com a família e vai ser bênção. Diga glória a Deus, tá bom? Mas nós vamos ver como é que começou a história de Elias até chegar nesse momento. Vamos lá. Capítulo 17, verso 1, quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para um minuto e olhem para mim. Irmãos, esse Elias que está nos sendo apresentado aqui, essa é a primeira vez que a Bíblia fala dele, nesse texto que nós acabamos de ler. Até esse momento, Elias era um homem desconhecido. Nós podemos até falar, eu acho que vocês não vão se ofender com a maneira que eu vou dizer, nós podemos até dizer que ele era um Zé Ninguém, até esse momento. Só que Deus, ele tem uma forma linda, irmão, de nos surpreender. Deus pega aquele que não é nada e faz dele o maior de todos. E Deus pode fazer isso na sua vida. Talvez eu estou pregando agora para alguém que vai dizer assim: pastor, eu não sou o mais importante nem na minha casa, nem onde eu trabalho, eu nunca fui na escola onde eu estudei, mas para Deus nada disso importa, irmão. Eu acho muito lindo aquele texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, quando Paulo diz assim: Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, os grandes desse mundo que são os escolhidos. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolheu as vis e escolheu as que não são para confundir aquelas que são. Irmão, Israel estava num momento muito difícil. Estava precisando de um homem de Deus. O declínio espiritual estava feio. Deixa eu tentar só situar você. O antigo rei de Israel tinha sido um homem chamado Omri. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, porque a Bíblia não fala muito dele. A história dele é curtinha. Ele não era da família de Davi, nada disso. Ele era líder do exército. O rei dele era um rei pecador. Ele morreu na guerra. Como ele era o líder do exército, o povo coroou ele como rei. E ele, como rei, ele foi um grande assim administrador. Porque Israel prosperou com ele. Agora você tem que entender uma coisa. Prosperidade financeira é bom? É bom. A bênção de Deus, Provérbios 10, 22, diz que ela enriquece, não? Então, prosperidade é bênção de Deus. Mas não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Lá em Lucas 16 tem a história de um homem que era muito rico. Vocês conhecem a história dele? A história do rico e Lázaro. O Lázaro era um mendigo na porta da casa dele. E esse homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Como assim? Eram banquetes e as melhores roupas. Só que esse homem morreu. Como todos iremos morrer. Se Jesus não voltar, irmão, na minha geração para nos levar, se nós não formos a geração do arrebatamento, então todos nós em algum momento vamos ter que lidar com a morte. É verdade ou não é?
Eu não sei se eu vou viver mais 10, mais 20, mais 50, mais 70, 80 anos. Para mim isso não importa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu partir, eu estou indo para a glória, eu vou com Jesus. Quem está indo para a glória aí? O crente não tem medo da morte, ele vive para Jesus. Agora, tem pessoas, irmãos, que elas não estão preparadas para a morte. Porque elas estão vivendo para essa vida, elas não têm nada guardado para a eternidade. O que adianta eu ganhar tanto dinheiro, eu ter tantas casas e tantos carros, e tudo isso é muito bom, se Deus te der, glória a Deus, que você tenha muito mais, amém? Mas eu quero que você entenda, de nada adianta você morar na melhor casa aqui, e um dia você acordar no inferno. Esse homem era rico, e um dia a Bíblia fala que ele abriu os olhos no Hades, estando em tormentos. Tem gente, irmão, que vai passar a eternidade inteira atormentada. De que valeu tudo que ela tinha aqui? Israel estava prosperando no sentido de riqueza, mas espiritualmente estava decaindo, porque o Omri não temia a Deus. E aí ele teve um filho, o Acabe, que se tornou rei no lugar dele, e, irmão, ele fez uma maldade. Ele casou o Acabe com uma mulher chamada Jezabel. Essa Jezabel, ela era estrangeira, ela era de Sidom, filha de um sacerdote sidônio chamado Etibaal. O homem tinha Baal até no nome, imagina. E a filha dele, a Jezabel, ela era uma adoradora de Baal. Quando ela casou com Acabe, o culto a Baal passou a ser a religião oficial de Israel. Você consegue imaginar? Na terra do povo de Deus, do povo do Senhor, se estava servindo o diabo, servindo a Baal. Todo mundo servindo a Baal. Quando o Acabe se tornou rei, de fato, e os homens de Deus começaram a se levantar para dizer, olha, o culto a Baal é um culto falso, Baal não é Deus, a Jezabel mandou matar esses homens. Como morreram alguns profetas, os outros que eram profetas de Deus ficaram com medo de falar, se calaram e começaram a se esconder. A Bíblia chega a dizer que tiveram alguns que passaram anos morando dentro de caverna e tinha gente que sustentava eles. Mas olha que tristeza. O povo de Deus adorando o diabo, os homens de Deus calados. A situação era crítica. E nesse momento, o que é que Deus faz? Deus levanta um herói. E quem era esse herói? Capítulo 17, versículo 1. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Gente, vou tentar te explicar de um jeito bem simples para você entender. Quem era o Elias? Como eu acabei de falar, era um ninguém. Um homem lá do interior. Amém, pessoal? Um homem lá da roça, gente. Ninguém dava nada para ele. Amém? Deus pega o matuto, tira ele de lá daquele lugar e leva ele para falar com o rei. Deus pode pegar você, irmão, que até hoje não foi ninguém aos olhos do mundo, da família, e fazer de você um servo dele. Amém? Isso aqui não é palavra de, motivacional, só para você sair daqui alegrinho, não. É palavra de fé, irmão. Até hoje, talvez aos olhos de todos, você foi desprezado. Mas se você estiver no coração de Deus, Deus pega você. Ele pode pegar você que está no último lugar da fila e colocar você em primeiro. E aqueles que talvez nunca acreditaram em você vão se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. E isso que eu estou falando, irmão, não é vingança gospel, não. Isso aqui é palavra de fé. Você vai lá para Apocalipse 3:7, o Senhor Jesus está entregando um recado para os nossos irmãos lá da igreja de Filadélfia. E ele está dizendo assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém, o que fecha ninguém. Versículo 8, ele diz assim, eu sei as tuas obras. Agora essa palavra é para você, levanta a mão aí, todo mundo assim, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ele está abrindo uma porta para você hoje, quem recebe, diga amém. Agora olha para o pastor, olha para mim. Por que ele está abrindo uma porta? Porque ele olhou para mim, ele me achou bonitinho, engraçadinho, eu quero abrir uma porta para ele. É assim que Deus faz, irmão? Não. Olha só o que diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, você era o pequeno, o que não tinha força. Ninguém acreditava em você, mas Deus olhou para você e viu que você guardava a palavra dele, que você não nega o nome dele, você é fiel. Olha o que ele diz que vai fazer, versículo de número 9. Eis que eu farei. É Jesus que está dizendo que vai fazer. Eu farei
aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham, adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Tem gente que hoje despreza você, amanhã vai ter que reconhecer que Deus tem uma obra na tua vida, que Ele te ama. Amém, irmão? Não se preocupe em ser alguém aos olhos dos homens, não, irmão. Seja alguém no coração de Deus. Agrade a Deus, que no momento certo Deus vai colocar você na história. Quem era o Elias? Era ninguém. Mas a coisa estava feia. Deus precisava de alguém que Ele pudesse usar. Ele foi lá, encontrou um servo fiel e falou, vai lá, entrega um recado para o rei de Israel. E vai Elias, irmão. E ele diz para o rei Acabe, olha, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos nem chuva, nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Eu não sei, irmão, se é porque o Elias era um homem muito simples, a roupa dele era de pelo de camelo. Não sei se o rei olhou e falou, esse doido aqui, falou, deixa eu ir embora, deixa eu ir para o meu jantar, para o meu banquete. Não deu crédito às palavras de Elias, mas depois Elias teve muito crédito. Depois o rei Acabe mandou procurar ele em todas as nações que podia para encontrar Elias. Mas nós não vamos chegar lá hoje, nós vamos chegar semana que vem. Mas aí voltando ao que eu estava falando para você, o Elias então vai e entrega o recado. E aí Deus fala para ele, versículo de número 2, 17:2, lê comigo. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui. Vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmão, Deus mandou o profeta se esconder. Tem tempos na nossa vida, irmão, que pode ser que a gente fique meio escondidinho mesmo. E aí alguém vai dizer, talvez você está aqui, você vai dizer, pastor, eu acho que sou eu estou esquecido. Você não está esquecido, você está guardado. Tem uma diferença. Amém, irmão? Tem coisas lá na sua casa que você não põe todo dia. Você tem uma prataria lá especial, uma louça, é assim ou não é? Tem ou não tem? Vocês não têm? Você ganhou de presente de casamento, ganhou daquela tia rica, o negócio é caro. Você deixa guardado no dia que vem visita. Agora eu vou pegar aquela, aí você põe na mesa. É assim ou não é? Você guarda para um momento especial. Você vai no mercado, tem promoção de picanha. Você vai lá, tá lá a picanha. Amém? Você compra a picanha, ó que beleza, você leva para casa, a sua mulher olha e fala, opa, segunda-feira picanha, não, isso aqui eu vou guardar para o final de semana, domingão vai ter churrasco, diga amém. Você não põe de qualquer forma, você guarda para um momento especial, você não está esquecido, você está guardado. No momento especial da história, Deus vai trazer você, diga glória a Deus. Mas se você tiver guardado agora, pastor, eu não sei por que eu estou aqui meio paradinho, só obedeça a Deus, seja fiel a Deus. Nesses momentos, irmão, em que parece que a gente está meio esquecido, são momentos em que talvez a gente vai viver os maiores milagres. Esse momento que Elias estava lá, esquecido, Deus fez coisas extraordinárias, que eu vou até mostrar para você hoje. Você vai viver o extraordinário de Deus. Não importa que você esteja lá, irmão, um pouquinho mais reservado. Deus vai fazer coisas extraordinárias. O Elias, Deus falou, vai, se esconde lá no ribeiro de Querite. Olha que lindo, versículo de número 4. Há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. 5. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha como que Deus faz as coisas, irmão. Quem levava comida para o Elias eram os corvos. Amém? O corvo, irmão, ele não é uma ave que você pensa nela como um símbolo de paz. Você não pensa assim, a ave, né, que representa a Deus é o corvo. Crente não tem imagem em casa. Mas crente costuma colocar, não sei agora que o tempo mudou, mas há uns anos atrás, quando eu estava novinho na fé, era normal você chegar na casa dos irmãos e encontrar aquele quadrinho com a Bíblia. Não tinha isso? E aí sempre tem a foto do quê? De uma pombinha. Eu até falei, né? Teve um irmão que eu visitei ele uma vez, ele tinha um quadro da Santa Ceia. Aí ele falou para mim, pastor, isso aqui é idolatria? Eu olhei para ele e falei, irmão, eu vou ser sincero com o senhor, eu não tenho muita fé para colocar essas coisas, não. Aí depois eu voltei uns dias lá, ele tinha tirado. Aí colocou um quadro da Bíblia, né, com a pombinha lá.
E a pombinha tem até um raminho, né, irmão? Sempre tem, né, um raminho no biquinho. Mas o que eu quero que os irmãos entendam? Pessoal, você pensa numa ave bonitinha para representar as coisas de Deus, você pensa na pombinha. Deus disse, eu vou mandar os corvos levarem pão para você, levarem carne para você. O que isso significa? Deus vai usar as pessoas que você menos espera para abençoar a sua vida. Você está esperando, irmão, que talvez vai chegar um crente para te dar um emprego. Talvez a pessoa que vai dar emprego para você, que vai te promover, nem em Deus acredita. Talvez é até do outro lado. Fique em paz, irmão. Deus, ele usa essas coisas para fazer a obra dele. Não se surpreenda não, irmão, se o maior inimigo da fé for aquele que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Porque todas as coisas estão no poder dele, na mão dele. É verdade ou não é? Eu ouvi uma história quando eu era novinho na igreja, começando, e até hoje essa história mexe comigo. Eu contei ela hoje para os irmãos. Não sei se talvez você já tenha até ouvido. Se você ouviu, um pouquinho de paciência, escuta de novo que vai ajudar alguém aqui. Diz que tinha uma serva de Deus, uma mulher, essas crentes de oração, e ela todo dia na casa dela, ela orava, colocava os louvores, e o vizinho dela não acreditava em Deus. O vizinho dela até criticava a fé, brigava com ela. E um dia o vizinho estava fazendo um serviço lá no quintal da casa dele e ela estava orando com a janela aberta. E ele escutou ela orando e falando, Deus, eu sou tua serva, mas eu estou passando a dificuldade, um aperto. Pai, eu não tenho nem o pão para colocar na mesa. Minha despensa está vazia. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aquele homem maldoso, irmão, escutando ela orar, fala assim, hoje eu vou pregar uma peça nessa crente, ela vai ver só. Ele foi no mercado, irmão, fez uma compra e mandou entregar no endereço dela. E disse assim, ó, você vai chegar lá no endereço tal, 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 quem vai atender é uma senhorinha, desse jeito descreveu, falou assim, quando você chegar lá, fala que quem mandou essa compra é o diabo. O entregador falou, quem? Fala que foi o Satanás, o diabo que mandou. Mandou, tem que fazer, né? Amém? Tá lá a mulher orando na casa dela. O vizinho tá lá, irmão, escondido atrás da moita, tá lá, eu quero ver isso. Daqui a pouco chega o entregador, bateu na porta, ela abriu. Pois não, meu jovem, olha, me fizeram uma compra e pediram para entregar aqui na sua casa. A mulher toda feliz, crente, o que você acha que ela fez? O que ela começou a fazer? Oh, glória, aleluia, agradecer a Deus. O entregador sem graça falou, minha senhora, preciso te falar uma coisa. O que foi, meu filho? É que você está dando glória a Deus, mas quem mandou essa compra aqui não foi Deus, não. Quem mandou? Foi o diabo que mandou entregar para a senhora. Ela olhou e falou, o quê? Foi o diabo que mandou entregar. Irmão, aí que a mulher começou a dar glória a Deus. Ela era daqueles crentes igual vocês aqui, que sapateia. Começou, irmão, no manto, aqueles negócios assim, né, irmão? Bonito. E o entregador sem entender nada, o vizinho atrás da moita lá, o que está acontecendo com ela? O entregador, mas minha senhora, a senhora não acabou de ouvir eu falar que quem fez a compra, quem mandou foi o diabo? Ela colocou a mão no ombro dele e falou, meu filho, quando meu Deus manda, até o diabo tem que entregar. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Irmão, Deus vai surpreender você. Olha para Jesus a glória, louvor. Irmão, olha para o pastor. Deus vai mandar um corvo na sua casa, irmão. Não assusta com a aparência, não. Não olha para o pastor. Não olha a procedência humana, olha a procedência do céu, porque é Deus que vai mandar. Diga amém. E o Elias, durante aqueles dias em que não choveu, ele estava comendo pão e comendo carne todo dia. Os corvos levavam para ele. Só que aí a Bíblia vai dizer para nós que veio o momento da dificuldade, versículo 7. E sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, 9. Levanta-te, vai a Sarepta que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Só o comecinho do versículo 10, só o comecinho. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Para um momento, olhem para mim. Elias estava lá no deserto em Querite, bebendo da água do ribeiro, conforme Deus tinha dito. Não choveu, o ribeiro foi secando, secando até que secou. Amém? O Elias levantou e saiu dali? Não. Ele esperou Deus dar uma palavra. Foi Deus quem mostrou o lugar para onde ele devia ir. Eu já falo para você o que tinha nesse lugar. Mas olha que coisa interessante, irmão. Ele ficou esperando Deus dar uma palavra.
Nós que somos de Deus, nós não caminhamos, irmão, segundo a nossa vontade, o nosso querer. O Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe. O que é estribar? Estribar é isso aqui, ó, apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu não posso andar pela minha cabeça. Eu acho que é melhor fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho que caminhar à luz da palavra de Deus. Falei bastante para você isso nas semanas passadas. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Quem ilumina o caminho, me mostra o caminho por onde eu tenho que andar, é a palavra de Deus. Irmão, enquanto Deus não te der uma palavra, não sai do lugar. Espera. Pastor, mas é que a coisa está feia. Você precisa obedecer a Deus. O nosso critério, irmão, para tomar qualquer decisão na vida é a direção de Deus, é a palavra de Deus. Não são as minhas necessidades, nem as minhas lutas. Pessoal, eu sempre tenho, minha irmã, meu irmão, que caminhar por aquilo que Deus fala. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É Deus quem mostra. Pastor, mas é que está difícil. Mais uma vez, não olha para a dificuldade, espera Deus dirigir. Eu vou falar para você, irmão, isso vale para tudo, isso vale para o trabalho. Pastor, eu estou num trabalho aqui, está ruim, eu vou sair. Deus mandou você sair? Ainda não, então espera. Ele vai ter um lugar para você. Ou talvez ali mesmo. Deus não pode mudar aquela situação? Pode. Às vezes você vai sair e depois você vai ficar chorando. Ah, devia ter ficado. Pensa nisso, isso é sério. Eu falei hoje no culto das 7 horas. Irmão, isso vale até para a questão de você ir para outro lugar, outra igreja, se for o caso. Crente pode mudar de igreja? Pode. Mas se for uma direção de Deus. Amém? Você não está aqui como uma obrigação. Você está aqui como uma direção de Deus. Eu estou na Igreja da Graça porque o Senhor Jesus me colocou aqui. Quando eu me converti, irmão, não tinha igreja no bairro que eu morava. Igreja da Graça. Tinha outras igrejas boas. Mas eu orei a Deus e Deus me mostrou a Igreja da Graça lá no centro da cidade. Eu tinha que andar 1 hora a pé para ir, 1 hora para voltar. Eu tinha igreja a 5 minutos da minha casa, mas eu caminhava 1 hora para ir, 1 para voltar, e sempre foi bom para mim, porque eu estava na direção de Deus. Eu não posso pensar assim, no que é mais perto para mim. Eu tenho que pensar no que é mais perto da vontade de Deus para a minha vida. E se um dia você chegar aqui e você falar, Pastor Alex, Deus está tocando no meu coração, Ele está falando comigo, para eu ir lá para a Igreja Assembleia de Deus. Vou citar algumas aqui que eu sei que são de Deus. Para a Igreja Batista, para a Presbiteriana. Irmão, eu vou te dar a bênção com o maior carinho. Eu vou orar, irmão, Deus te abençoe. Foi Deus quem falou. Qual que é a palavra que Deus te deu? Deus me deu tal palavra. Então, irmão, vai com Deus. Mas você não pode sair de igreja porque você está infeliz. Ah, mas como assim, pastor? A Bíblia diz, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Sempre que você sai, você tem que sair com paz e com alegria. Todo mundo que sai com briga sai errado. Todo mundo que sai infeliz, um dia vai ter que voltar. Porque é como se fosse um degrau da escada que você pulou. Irmão, tem luta que você não pode pular. Tem luta que você tem que esperar e vencer. Quem está entendendo, diga amém. Talvez a hora de ir não é a hora que você quer. Talvez é até a hora que você não quer. Talvez você está bem, você está feliz numa igreja e Deus fala, você está bem aí, mas aí não é mais o teu lugar, vai para lá. Amém? E aí, irmão, você vem e você fala comigo, eu com alegria vou te abençoar. Amém? Pastor, estou indo lá para a igreja, como eu falei agora há pouco, para a Assembleia de Deus. É uma igreja de Deus, irmão. Amém? São nossos irmãos em Cristo, diga amém. Pregam a mesma Bíblia que eu prego, a mesma doutrina. Existem diferenças de costumes. Costume, irmão, é igual a casa dos outros. Quem aqui tem irmão que já é casado, já tem a casa dele, a família dele? Lá na casa do seu irmão, eles têm um costume. Eles têm 1 hora de acordar, 1 hora de trabalhar, um jeito de comer. Tem gente que gosta de comer comida bem temperada. A casa do meu irmão, eles gostam de comer pimenta. Na minha eu não posso. Mas não é meu irmão? Sim ou não? Se eu for na casa dele, não vou ser bem recebido? Se ele vier na minha, não vai ser bem recebido? A mesma coisa, irmão. Se um irmão da Batista, da Presbiteriana, vier aqui assistir um culto, ele vai ser recebido como meu irmão. Diga amém. Talvez ele vai estranhar um pouquinho o tempero. Talvez ele gosta ele gosta de um jeito, mas ele sabe que é irmão. Diga a glória a Deus. A mesma coisa. Amém? Eu não posso, irmão, não tem como eu dar a bênção para alguém que está saindo na rebeldia, para alguém que está saindo para um lugar que eu sei que não é de Deus. Você vai chegar para mim, pastor, eu estou indo lá para as testemunhas de Jeová. Eu posso te abençoar? Não tem como você ter uma seita.
Você está indo para os adventistas do sétimo dia, para os mormons, não tem como abençoar você. Lá não se prega a palavra de Deus, lá se ensina outra coisa, lá é heresia. Mas para uma igreja que ensina a palavra, eu te dou a benção com o maior carinho, contanto que seja a direção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se é uma igreja que ensina a Bíblia, que ensina a palavra de Deus, eu vou te abençoar com o maior carinho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se for para você ir na rebeldia, não é que eu não quero, eu não posso. Eu não vou proibir ninguém de fazer nada. Pastor, estou indo. Irmão, vai, não vou dizer vai com Deus, porque Deus não vai estar com você, mas vai. Eu não posso proibir. Quem está entendendo, diga amém. Agora, com a direção de Deus, tudo é diferente. Não vai pela sua vontade. Espera Deus falar tudo, irmão. Ah, pastor, meu sonho é sair de São José dos Campos. Pode ser que não seja o sonho de Deus. Talvez Deus quer que você fique aqui e aqui você vai crescer, vai ser a pessoa mais abençoada do mundo. E talvez o seu sonho é ficar aqui. Aqui é o meu lugar onde plantei o meu canteiro. Não tem essa história aí? Aqui é o meu lugar. Talvez aqui não é seu lugar. Talvez Deus tenha outro lugar para você, muito além do que você possa imaginar. Deixa Deus falar. Elias estava ali, o ribeiro secou, ele foi embora? Não, ele esperou Deus falar. E quando Deus falou, irmão, acredito eu no meu coração que não era o que ele imaginava, o que ele esperava. Porque Deus disse para ele, você vai para Sarepta em Sidom. Sidom era a terra natal da rainha Jezabel. Deus estava mandando ele para a casa do inimigo. Irmão, nem sempre Deus coloca o filho dele no jardim do Éden, não. Algumas vezes Deus manda o filho dele para o deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. É Mateus 4, 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes, irmão, o Espírito, não foi o diabo que levou, quem levou foi o Espírito Santo. Amém? O Espírito levou Jesus para o deserto. Para quê? Para enfrentar o diabo. Irmão, Deus pode colocar você num deserto, sabia? Você chega num lugar lá, irmão, para trabalhar e você olha lá, é só terra seca. Para todo lado que você olha, é só gente perturbada, endemoniada, que fala palavrão, que ouve música feia, com vida destruída. E você vai falar, Deus, por que eu vim parar nesse lugar? Para mudar aquela situação. Para mostrar Jesus para aquelas pessoas. Que prazer que era, irmão, para mim, quando eu ainda estava estudando, ser luz para... Não faço aqui por orgulho, não. Mas saber que eu estava sendo luz, irmão, para um monte de gente que estava em trevas. Lá onde você está trabalhando, irmão, talvez você vai ser a única luz que aquelas pessoas vão ter. A gente sempre fala uma coisa, isso aqui não é frase minha, não. Alguém cunhou, não sei quem foi. Glória a Deus pela vida desse irmão. Mas é importante você guardar isso aqui. O mundo não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia somos nós. Quem lê a Bíblia é crente. Amém, irmão? O mundo lê a nossa vida. Amém? Talvez você é a única Bíblia que alguém vai ler. A única referência de homem de Deus, de mulher de Deus que talvez alguém vai ter, vai ser você. Um dia alguém vai falar assim, não, olha, lá onde eu trabalhava, lá em tal lugar, lá tinha um crente, lá tinha um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Um aluno seu vai dizer, olha, eu posso dizer, eu tinha um professor que era um homem de Deus, que falava de Jesus, que orava. O professor, irmão, na escola que eu estudei, eu evangelizei até o reitor da universidade, para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de dar uma palavra de Deus para ele. Os alunos da sala, falei de Jesus para todos, meus professores. Teve um professor meu, pessoal, de química, que uma vez ele falou para mim na hora da aula, ele me chamava de pastor, ele era muito brincalhão, eu não era pastor, eu tinha 16, 17 anos. Mas ele me via falar de Jesus, ele falou assim para mim, pastor... Lembra daquele programa de infantil que tinha um ator que ele falava assim, olá, classe, lembra que tinha? Ele falava igualzinho aquele, era a mesma coisa. Ele, pastor, eu quero falar com você. Eu, tá bom. Fiquei, irmão, o intervalo inteiro, não comi, mas fiquei o tempo todo ali, abrindo a Bíblia e mostrando para ele. Falei do pecado original, por que a humanidade caiu, que Jesus veio para nos resgatar do pecado. Dei todo o plano da salvação para ele. Não comi naquele dia, mas ganhei uma alma para Jesus, irmão. Passou uns dias depois, meu professor de química, Deus abençoe ele, chegou para mim e falou assim, olha, eu já estou ouvindo música de crente no rádio, olha como é que Deus faz a obra. Irmão, seja luz. Deus te mandou para o deserto, é para você mudar aquela situação. Pastor, mas lá tem demônio, aí que é bom, porque você expulsa o demônio. Você mostra o poder de Deus, você mostra que Deus é contigo. Amém?
Deus mandou Elias para Sarepta, lá em Sidom. E olha que coisa maravilhosa Elias viveu ali. Versículo 10. Se levantou, foi a Sarepta e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peste numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amados, que coisa tremenda. Ele chega em Sarepta. A viúva não era rica, abastada. Ela estava numa situação paupérrima, ia morrer. Ela está apanhando uns gravetinhos, uns cavacos, um pouquinho de lenha. Elias pede água. A mulher, você tem um pouco de água? Ela vai buscar água. Ele fala: me traz também um pão. Ela vira para ele e diz: olha, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nem um bolo. Quando fala bolo, irmão, não pensa nesses bolos de festa gostosos, não. Bolo aqui que ela está falando era um pouquinho de farinha amassado com azeite para fazer parecendo uma massinha de panqueca ali. Era isso que eles iam comer. Amém? Ela disse: eu vou fazer isso para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos esperar a morte. Elias podia ter olhado para aquela mulher, ficado com pena dela, falado: ai, tadinha, coitada, deixa eu ir embora. Boa comida para você. Posso falar para você? Se Elias tivesse feito isso, ele ia condenar aquela mulher à morte. Ela ia ter comido. Amém? E depois ela ia morrer de fome, ela e o filho dela. Eu, como pregador, irmão, eu não posso olhar para você com pena, com dó. Ninguém aqui é coitadinho, vocês são filhos de Deus. Ah, pastor, mas eu estou num momento difícil. Olha para o pastor. O momento difícil, ele é só uma coisa que você está passando. Ele não é o que você é. Ninguém aqui, irmão, olha para mim. Ninguém aqui é fraco, derrotado, doente, pobre, não. Vocês são pessoas abençoadas. Você está passando por um momento difícil. É um momento da tua vida, mas você não é isso. Você não é pobre. Você está pobre, mas você não é pobre, você é abençoado. Você vai vencer essa luta em nome de Jesus. Você não é doente, você está doente, mas você não é. Pelas feridas de Jesus você foi sarado, você vai ter saúde. Mas se eu ficar olhando para você, ai, tadinho do irmão. Não, irmão, aguenta aí, fica nessa vida sua. Eu estou condenando você à morte, condenando você à pobreza. Eu lembrei agora de uma situação, irmão, quando eu estava começando a pregar, lá em Jacareí, na comunidade que eu cuidava lá no bairro onde meus pais moravam, onde eu estava com a igreja aberta, e uma senhora, ela não era membro da igreja, ela estava passando, entrou na igreja, eu estava atendendo, ela disse assim: olha, eu precisava falar com um pastor. Eu falei: ó, eu sou o pastor responsável. E ela disse assim: olha, eu estou passando um aperto, uma dificuldade, eu precisava tanto de uma cesta básica. Eu disse para ela: olha, eu não tenho nada aqui agora, pronto, mas se a senhora vier na igreja uns dias, a igreja lá não era uma igreja grande, nessa época eu devia ter uns 80 membros ali, 70, eu falei: olha, eu preciso juntar. Mas se a senhora vier uns dias, eu falo com o povo da igreja, a gente ajunta e consegue ajudar a senhora. Ela agradeceu. Aí eu senti de Deus de começar a dar uma palavra para ela. Eu falei: mas minha irmã, mas Deus é poderoso para te abençoar. Se a senhora aceitar Jesus... Quando eu falei se a senhora aceitar Jesus, ela olhou para mim e falou assim: não, mas eu já sou de Jesus. Aí eu parei na hora, eu falei assim: puxa, mas uma mulher de Deus passando por um aperto desse... Eu pensei assim: ela é nova convertida, na minha cabeça. Eu falei: não, mas se a senhora começar a buscar a Deus, é que a senhora está começando. Ela falou: não, já sou crente há muito tempo. Aí que eu não entendi. Eu falei: mas meu Deus, uma mulher de Jesus há tantos anos,
passando um aperto desse, porque o que eu quero que você entenda? A pessoa chegar na igreja com dificuldade é uma coisa, amém, irmão? Mas conforme a fé vai crescendo, a pessoa vai se levantando, vai prosperando, amém? Então eu olhei e falei assim, irmã, alguma coisa está errada. Falei com ela, alguma coisa está errada. Eu perguntei para ela, a senhora é fiel a Deus? Eu acho que ela não entendeu o que eu quis perguntar. Ela falou, não, eu sou fiel. Aí eu falei, minha irmã, como é que pode a senhora dizimista, ofertante, estar numa situação dessa? Ela falou, não, eu não sou dizimista. Eu falei, mas peraí, a senhora não falou para mim que era fiel a Deus? Não tem como alguém dizer que é fiel a Deus e não ser dizimista. Aí ela falou assim, não, sabe o que é, irmão? Olha a história dela. Quando eu fui para a igreja, jovem ainda, ela conversando ali comigo, ela devia ter uns 40 e poucos anos, pelo que me vem na cabeça agora. Então, quando ela se converteu, acho que ela não tinha nem 30, mas ela ficou viúva nova. Jovem ainda ficou viúva. Ela contando para mim, ela disse assim, então, eu fui para a igreja, viúva, nova, e eu cheguei na igreja, os irmãos me receberam com amor, glória a Deus porque receberam ela com amor, e o pastor olhou para mim e viu a minha situação, e ele disse assim para mim, não, irmã, a senhora não precisa dar dízimo, dar oferta não, porque a senhora está com dificuldade. Eu olhei e falei, irmã, me perdoa, o pastor ensinou a senhora errado. O pastor tinha que ter ensinado a senhora o seguinte, seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar, irmão, não interessa se o dízimo da pessoa vai ser R$1, vai ser 10 centavos. Eu não posso dizer para a pessoa, não precisa dar o dízimo. Porque quando eu faço isso, pode até parecer que eu estou sendo bonzinho, não é? Para e pensa, a pessoa está com dificuldade. E eu vou olhar para ela, não, irmão, você está em aperto, não dá dízimo não dá. Parece que eu estou sendo bonzinho, eu estou sendo mal. Porque enquanto aquela pessoa não estender a mão para a obra de Deus, aquele espírito de miséria continua na vida dela. É dando que se recebe, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Quando você oferta, não é a igreja apenas que está sendo abençoada, você está sendo abençoado. Você tem que entender que quem precisa receber tem que dar. Quando a pessoa está em dificuldade, ela não pode ficar com dó dela mesma, mas eu estou em aperto, eu não posso. Não, eu vou começar. Diga amém. Se você tem uma semente na sua mão, irmão, e eu olho para você na sua dificuldade e falo, não, irmão, come essa semente aí. Você come, você vai comer um dia, depois você vai morrer de fome. Mas se você pegar a sua semente e você plantar, aquela semente vai dar fruto e você vai colher por muito tempo. Diga amém. Eu falei para aquela mulher, eu falei, irmã, o seu pastor quis ser muito bonzinho, ficando com dó da senhora, e ele condenou a senhora a viver até hoje uma vida de miséria. É por isso que a senhora está na igreja há tanto tempo e está com uma vida apertada. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas coitado, uma mulher viúva. Irmão, Deus pode abençoar a viúva, Deus pode abençoar o órfão. Deus pode pegar a pessoa que não é nada e fazer dela grande, próspera, abençoada. Todos vocês que estão aqui, irmão. Não importa quem seja. O jovem, adolescente que está me ouvindo pregar, Deus pode dar uma direção para ele e ficar rico, milionário. Irmão. Pode ou não pode? Não tem aí hoje aí a garotada aí que desenvolve lá aplicativo, não sei o que, daqui a pouco o negócio valoriza, quando vê está valendo milhões. Deus pode fazer isso com os jovens aqui dessa igreja. E Deus pode fazer com a avó também, com o vô também. Ah, pastor, mas até hoje eu não tive nada. Mas Deus pode pegar você agora e fazer você ter muito agora. Nesse tempo da tua vida que você está vivendo, fazer de você grande, próspero, abençoado. Ele tem poder para fazer na sua vida, irmão. Mas se eu olhar para você, não, irmão, você é coitadinho, você é pequeno. Irmão, está amarrado em nome de Jesus. Não aceita isso, não. No dia que alguém olhar para você e ficar com o negócio de ficar com dó, coitadinho. Tem gente que gosta disso, né, irmão? Tem gente que gosta dos outros passando a mão na cabeça dele. Coitado. Você é pobre, né, meu filho? Mas a vida é assim mesmo. Aí a pessoa gosta, ela já começa até a chorar. Vem cá, põe a cabeça. Encosta a tua cabecinha. Olha para o irmão e fala assim, nunca mais. Olha para o irmão e fala assim, olha para ele e fala assim, nunca mais. Olha para o irmão e fala assim, não tenha dó de mim. Tem uns irmãos que falam assim, não tem assim, não, está amarrado. Olha para o irmão e fala assim, eu não sou coitadinho. Fala assim, eu sou filho de Deus. Olha para o pastor, olha para mim, olha para o pastor. Ter pouco para oferecer é diferente de não ter nada. Todos que estão aqui têm alguma coisa para oferecer. Pode ser pouco,
Mas aquela semente que você vai plantar, ela vai trazer resultado na sua vida. E eu não estou falando só de oferta, porque alguém vai pensar, o pastor está falando de dinheiro. Não, não, é tudo. Tem gente aqui que tem um sonho de servir a Deus. O seu sonho é ser um pregador da palavra. Eu falo isso, irmão, porque eu vivi isso. Eu nunca tive, irmão, nunca tive o sonho de ser um homem rico, de ter muito dinheiro. Nunca tive isso, irmão. Como não, continuo não tendo hoje. O meu sonho é terminar meus dias servindo a Deus, ganhando almas para Jesus. Amém, irmão? Se Deus me abençoar, não vou chutar não, irmão. Claro, manda-se o que eu quero, diga glória a Deus. Mas eu estou falando para você o seguinte, o que eu sempre quis foi falar de Jesus. Quando eu não tinha, olha para o pastor, eu não vou dizer que eu não tinha nada, mas quando eu tinha pouco, o pouco que eu tinha, eu ofertava. Quando eu falo ofertar, volta a dizer, não estou falando só de dinheiro. Eu queria ser um pregador, diga amém. Eu não tinha espaço no púlpito para pregar, porque eu não tinha como subir no altar e pregar para a igreja, eu não tinha condição. O que eu fazia, irmão? Eu ia para a praça, eu ia para a rua. Eu sabia que o meu pastor na época, o culto da igreja domingo à noite era 6 horas da tarde, ele abria a igreja umas 4h30. O horário do almoço ele fechava, era costume daquela época, ele fechava a igreja domingo à tarde, ele almoçava. Eu almoçava na casa da minha avó, eu ia, sabia que a igreja estava fechada, eu ia para a praça. O que eu fazia? Sempre domingo à tarde, sábado à tarde, não tem aquele povo que fica na praça dando milho para os pombos? Tem ou não tem? Irmão, eu sentava do lado da pessoa e puxava papo. E daqui a pouco eu estava falando de Jesus. Não sabia falar muito, mas estava falando. Irmão, você que sabe o endereço da igreja, você já sabe mais do que muita gente sabe. Você já sabe o caminho para alguém ser curado. Diga a glória a Deus. Se você só decorar o endereço dessa igreja, você já tem muito, irmão, para dar. Porque tem gente que está aí querendo se matar, irmão. Tem gente que está endemoniada. E se você falar para ela, ó, é Praça Padre João 200, tá? Vai lá. Você já falou o lugar onde a pessoa vai conhecer Jesus, vai ser abençoada. O missionário conta que quando ele era jovem da igreja, ele congregava numa igreja lá no Rio de Janeiro, talvez alguém já tenha ouvido ele falar. Ele disse que um dia ele estava no ônibus, e o ônibus parou no ponto lá, e ele viu uma senhora sentada, inclusive me parece que ele falou que estava até meio chovendo. E disse que tinha uma senhora, e do lado dessa senhora uma jovem. E essa jovem ficava o tempo todo assim, ó, se mexendo assim. Tinha alguma coisa, uma deficiência ali. Ele disse que aquilo na hora doeu no coração dele, ele puxou a cordinha lá, desceu e foi falar com aquela mulher. Ele disse, minha senhora, essa moça que está do teu lado é minha filha. Por que ela é assim? Ah, não sei, meu filho, nasceu desse jeito, a vida toda teve esse problema. O missionário olhou para ela e falou assim, olha, a senhora precisa conhecer o meu pastor. Meu pastor é um homem de Deus, ele tem o dom da cura, ele vai orar, a nossa igreja fica em tal lugar. Foi isso que ele falou. Passou uns dias depois, ele disse que ele estava assistindo um culto na igreja, quando ele sentava na galeria, quando ele olha lá embaixo, está a mulher com a moça, com a menina. E o primeiro culto, a menina ficou o culto todo com aquela coisa. No segundo dia também, mas o tempo foi passando, foi acabando, daqui a pouco a menina foi completamente curada. Foi um milagre que mexeu com a igreja, ele disse que o pastor até procurou ele, falou, Romildo, eu acho que foi você. Ele falou, não sei, pastor, se foi. Ele sabia que era, mas queria dar a glória para Deus. Irmão, só de você dar a palavra, você já está salvando a vida de alguém. É um bolinho que você tem, irmão. É um pouquinho de farinha. Um pouquinho de farinha é um pouquinho da palavra. É um pouquinho de azeite, é um pouquinho de unção. Você acha que você não tem condição de orar por alguém expulsar um demônio, mas não tenha medo não, irmão. Se alguém chegar para você e falar, estou precisando de ajuda, põe a mão na pessoa e ora. Pastor, mas quem sou eu? Irmão, quando você orar, você vai ver que aquilo que você vai fazer na vida daquela pessoa vai voltar como multiplicação na sua vida. Aquela mulher acreditou que podia, pegou, fez, levou para o profeta. Irmão, por causa daquela oferta, a Bíblia diz que ela comeu muitos dias. Na sua casa vai ter pão muito tempo, irmão. Vai ter bênção no seu casamento, na sua família. Quem crê, diga glória a Deus. Não segura o que você tem, não. Deus te deu, semeie, plante, oferte. Você vai ser abençoado. Irmão, tem mais uma última história, só para nós terminarmos aqui. O versículo 17 diz assim, depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. O menino ficou tão doente que morreu. Não tinha mais respiração, não tinha pulso, não sei. Versículo de número 18. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus?
Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. Observa você, irmão, que essa mulher tinha um coração magoado. Ela tinha passado. Irmão, tem muita gente que tem passado, que tem história triste. Gente que teve dentro de igreja um dia que pecou, caiu, viu coisa feia. Amém, irmão? Talvez a pessoa ainda está dentro da igreja, mas ela não tem mais um coração aberto para Deus. Por coisas que viu, por coisas que ouviu, coisas que aconteceram. Quem está entendendo, diga amém. Essa pessoa, irmão, na primeira oportunidade que tiver, ela vai desabafar a decepção dela. A mulher recebeu o profeta na casa dela. Recebeu o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, diga amém. Mas quando o filho dela ficou doente e morreu, ela jogou a culpa no profeta. Foi para isso que você veio na minha casa? Para matar meu filho? Para me fazer lembrar que eu sou pecadora? Vocês estão entendendo que essa mulher tinha um coração magoado, machucado? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, essas pessoas, tem muitas assim, elas precisam ver Deus. E como que elas verão Deus? Na minha vida e na sua vida. Aí é a hora, irmão, de você ter uma vida consagrada. De nós crescermos na fé, irmão, para que Deus possa nos usar nas grandes obras. Se Elias fosse, irmão, um homem pecador, ele estava ali, Deus usou, amém. Mas se ele fosse um homem pecador, ele ia sair daquela casa e ir embora com uma grande derrota. Amém? Passei por essa casa, mas aqui morreu alguém e eu não pude fazer nada. Só que esse homem, irmão, ele tinha uma fé absurda, vamos dizer assim. Versículo 19. E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama. A mulher botou ele num quarto na parte de cima. Ela não tinha talvez muita confiança no profeta. Quem está entendendo, diga amém. Quem sabe, irmão, pelo amor de Deus, não quero falar isso aqui de mim. Uma vez eu vi o missionário R.R. Soares falando isso, essa palavra fica no meu coração. Quem sabe chegava à noite, ela não trancava a porta do quarto com o filho dela. Mamãe, por que você está trancando? Eu não sei quem que é esse homem, meu filho. Ele veio aqui, mas eu não sei se ele tem alguma intenção ruim. Quem está entendendo, diga amém. Só que naquele dia, ele pegou o menino do braço dela e levou e colocou na cama dele. Irmão, se naquela cama tivesse pecado, você acha que ele ia ter coragem de orar pelo menino? Quem está entendendo, diga amém. Me perdoa, irmão, fazer você pensar isso. Mas imagina se ele fosse um homem maldoso, malicioso. Ficasse olhando lá para a viúva. Bem que eu podia ter alguma coisa com essa viúva, fazer um rolo com ela. A Bíblia fala, irmão, Salmo 66, 18. Palavra forte. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Seu coração está sujo, irmão, você está com maldade, você está com malícia. Tem maldade na sua cama? Como assim, pastor, tem maldade na minha cama? Você é aquela pessoa que deita na cama e antes de dormir você fica lá, um dia aquela pessoa vai ver só, ela vai pagar pelo que ela fez comigo. Deus não vai te ouvir, irmão. Ou você fica pensando, bem que a minha mulher podia morrer, porque eu vou arrumar outra para ser feliz. Parece besteira, mas tem homem que pensa isso. Aqui eu creio que não, porque aqui só tem gente santa, abençoada, diga glória a Deus. Mas esse culto vai chegar pela internet, vai chegar em alguém. Irmão, tira a maldade da sua cama. Porque um dia você vai colocar um morto ali, ele vai ressuscitar. Irmão. Se tiver unção de Deus ali, diga amém. Irmão, Elias pegou o menino, botou na cama dele. 21. Se mediu sobre o menino 3 vezes. Clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, ele vai ouvir a sua voz. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto a casa, deu à sua mãe e disse, vês aí, teu filho vive, que coisa linda. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus, do Senhor, na tua boca irmão, ela disse, agora eu sei que você é homem de Deus. Quando ele multiplicou o azeite e a farinha, ela ainda não tinha certeza. Você acredita? Ela já tinha visto um milagre, mas ela ainda precisava ver mais. Irmão, nós que somos de Deus, nós não precisamos ver. Nós vivemos pela fé. Diga glória a Deus.
Nós cremos para ver, amém? Mas o mundo não vive pela fé, o mundo precisa ver. E eles verão através de mim, através de você. Deus vai usar você para trazer muito morto de volta à vida. Tanto pessoas que talvez estão mortas mesmo, e que Deus pode trazer a vida pela sua fé, pela sua oração, como gente que está morta espiritualmente. Gente que não acredita mais em Deus, que está aí perdida. Se você falar de Jesus, nem fala disso para mim. Eu creio que Deus vai colocar unção na tua vida, irmão. Em nome de Jesus, Deus vai ungir você, vai abençoar você e muitos vão voltar. Quem crê, diga glória a Deus. Você recebe essa palavra na sua vida? Eu quero fazer uma oração sentado onde você está. Põe a mão no coração. Feche os olhos. 1 minuto comigo. Pai, eu quero santificar o meu leito. Santificar, meu Deus, o meu coração, a minha vida. Se há em mim alguma coisa que não é tua, não te agrada, eu estou orando a Ti agora e pedindo, perdoa. Assim como eu peço, limpa o Teu povo nessa manhã. Tem alguém aqui, meu Deus, que as noites dela são terríveis. Ela passa as noites pensando no mal, planejando o mal, arquitetando como trapacear alguém, como dar um golpe, como dar um calote, como enganar, como mentir. Mas eu creio que isso está acabando hoje. A Tua palavra entrou, meu Deus, como uma flecha, acertou o alvo, acertou o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. E ele está liberando perdão, ela está liberando perdão agora. Santifica, ó Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, para que possamos viver os milagres, para que, meu Deus amado, possamos experimentar tudo que o Senhor tem para nós. Elias viveu esses grandes milagres quando ele ainda estava no tempo, meu Deus, no tempo dele, Pai, em que ele estava ainda escondido. Meu Deus amado, como eu falei pela Tua palavra, ele não estava escondido, ele estava guardado. Essa palavra, meu Deus, é para essa pessoa. Tem gente aqui que pensa, Deus me esqueceu. Não, Deus não esqueceu essa pessoa. O Senhor não esqueceu. O Senhor está guardando ela. E no tempo certo, meu Deus, o Senhor vai exaltar o Teu Filho para a honra e glória do Teu nome. Aleluia, eu creio. Mas agora, nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esta pessoa viverá a multiplicação. Se você crê, toma posse. Ela viverá a ressurreição. Ela vai experimentar, meu Deus, as maravilhas do Senhor. Eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja. Esta é, meu Pai, a minha oração por todos. E eu creio em nome de Jesus. Você que crê comigo, diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte.